com bases bíblicas em relação ao dom de profecia. No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, nós lemos: "E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus." Apocalipse 19:10 diz: "Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia." É-nos dito que no desfecho final do conflito entre o bem e o mal, o dragão vai se irar contra a mulher. Em profecia, a mulher é a igreja. O dragão é Satanás. Apocalipse 12. Só que interessante, o dragão se ira contra a mulher, mas contra quem que ele faz guerra? É contra a mulher? É contra o remanescente. Ele vai perseguir. A indisposição dele é com o remanescente, é um apunhado de gente, é um restinho no meio de uma grande apostasia. Essa é a ideia do remanescente. Paulo diz: ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E quais são as características deste remanescente? Duas: guarda os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 nos responde: é o espírito de profecia ou dom de profecia. Então, a fim de corroborar todos os assuntos que nós consideramos até agora aqui, nós vamos buscar alguns respaldos do dom profético. O dom de profecia, parte 1. Negação pai e filho. Enoque viu também o estado corrupto do mundo no tempo em que Cristo aparecesse pela segunda vez, ou seja, que haveria uma geração jactanciosa, presumida, voluntariosa, negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo, pisando sua lei e desprezando a obra expiatória. Patriarcas e Profetas, página 85, 86. Nós temos aqui Enoque em santa visão, vendo Cristo voltando nas nuvens dos céus, de acordo com Judas, e aqui, através do dom da profecia, foi dito que o que haveria uma geração jactanciosa, presumida, cheia de si, orgulhosa, arrogante, negando o único Deus e seu Filho. Será que nós estamos vivendo nesta geração? Porque estão pregando vários deuses? Trindade no céu? Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Pai, então, fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, assim que, em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. História da Redenção, página 13. Impressionante, hein? Quem era o terceiro no céu? Nós vemos ali que Lúcifer vinha abaixo de Cristo. Então entra em cena o Criador, Deus, o Pai de Cristo. Então, na hierarquia celestial, nós temos o Deus único, o Pai, nós temos o Filho de Deus, Jesus Cristo, e vinha na sequência Lúcifer. Só que o que aconteceu? Lúcifer invejou-se de Cristo porque o Pai o exaltou a uma posição de igualdade com ele. Qual foi então a situação? Foi expulso do céu. Então, meus queridos, através do dom de profecia, nós vemos que, de fato, o fator adoração levou Lúcifer, hoje Satanás, a tentar formar uma trindade no céu. Não conseguiu lá, vai tentar aqui na terra. Só que o que você já está informado? Quem é quem e a quem somente é devida a adoração, ok? O dom de profecia 2, a criação, pai e filho. Pai e filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado, a criação do mundo. O pai e o filho levaram a cabo seu propósito, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu filho: façamos o homem à nossa imagem. História da Redenção, páginas 20 e 21. Os defensores da Trindade dizem que na criação operaram 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Só que o dom de profecia nos deixa bem claro que o Pai, disse Deus a seu Filho, façamos o homem à nossa imagem. Duas personagens apenas. Se a Trindade tem razão, se havia uma terceira pessoa, por que ela não é identificada aqui? Eu penso que você é um ser inteligente, né, dotado de faculdades de raciocínio, e não terá dificuldade então em pesar essas questões. Não é verdade? O anjo de Deus, Cristo, foi-lhes então dada esta mensagem da parte de Jeová: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, porque o meu nome está nele. Êxodo 23, 20 e 22. Durante todas as vagueações de Israel, Cristo, na coluna de nuvem, foi o seu dirigente. Patriarcas e Profetas, páginas 311 e 366. Quem era aquele anjo? O dom de profecia nos revela mais uma vez, é Cristo. Deus diz: eu vou enviar o meu anjo. E quem é esse anjo? Cristo, o Filho de Deus. O dom de profecia. Começa a perceber porque o dragão vai se irar contra a igreja, mas ele vai perseguir o remanescente. A igreja andou fazendo alguns acordos, mudaram a doutrina. Mas o remanescente vai resguardar a verdadeira fé. Por isso, não à toa, tem sido, e à medida que o tempo se aproximar, vai continuar cada vez mais sendo alvo do ódio e, finalmente, da perseguição do Pai das Trevas. O dom de profecia 3. A natureza de Cristo. Cristo não fingiu assumir a natureza humana. Ele, de fato, a tomou sobre si. Em realidade, possuiu a natureza humana. Era o filho de Maria. Era da semente de Davi, segundo a descendência humana. É declarado ser ele homem. O homem Cristo Jesus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 247. Jesus fingiu tomar a natureza humana? Ele tornou-se um de nós, porque ele veio para salvar nós. Hebreus capítulo 2 e capítulo 4 vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas como nós. É por isso que ele é um fiel intercessor por nós, porque ele experimentou o que nós experimentamos e, portanto, ele está apto a fazer por nós o que nós, por nós mesmos, não podemos fazer. Ele é o nosso Salvador em verdade. Exemplo de vitória. Tenho recebido cartas afirmando que Cristo não podia ter tido a mesma natureza que o homem, pois neste caso teria caído sob tentações semelhantes. Se não possuísse natureza humana, não poderia ter sido exemplo nosso. Se não fosse participante de nossa natureza, não poderia ter sido tentado como o homem tem sido. Se não lhe tivesse sido possível ceder à tentação, não poderia ser nosso auxiliador. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 408. Percebe porque ele é um exemplo de vitória? Está aí. Satanás acusou a Deus de injusto. Disse que ele tinha uma lei, esta que os seres humanos não tinham como cumprir, como guardar. Cristo vem em carne e mostra que é possível sim cumprir a lei e nos deixa o exemplo. E vai ter um grupo de homens e mulheres que vai desmascarar, como Cristo fez, esta mentira, mostrando que Deus é justo sim. O homem pode cumprir o mandamento. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. Amém? O dom de profecia 4. Deus escreve a lei para deixá-lo sem justificativas. O próprio Deus condescendeu em descer sobre o Sinai, envolto em glória e circuncidado por seus anjos, e na mais sublime e terrível maneira fez conhecida a sua lei dos 10 mandamentos. Não a confiou mesmo então à curta memória de um povo que fora propenso a esquecer seus reclamos, mas escreveu-a com seu próprio dedo santo sobre tábuas de pedra. História da Redenção, página 148. Quem foi que escreveu a santa lei de Deus em tábuas de pedra? Ele próprio. O próprio Deus condescendeu em descer ao Monte Sinai com trovões e relâmpagos e nuvens encapelando-se, a terra tremendo, os montes fumegando-se. O Todo-Poderoso desceu e com seu próprio dedo santo, como um relâmpago, escreveu a sua lei, a sua santa lei. Porque ela é santa.
Paulo vai dizer em Romanos 7,12, o mandamento é santo e assim a lei é santa, justa e boa. A lei é espiritual, Romanos 7,14. Mas o que? Nós somos carnais, mas agora ele envia o seu Filho a fim de nos fortalecer, a fim de fazer com que nós nasçamos do Espírito, para que possamos cumprir essa lei. Deus pede e ele dá os recursos, ele provê os meios de nós fazermos a sua vontade. Então não existe desculpa, meu amigo, minha amiga. Não existe desculpa, minha irmã, meu irmão. Essa ideia de que nós não podemos cumprir a lei é uma ideia satânica, porque o poder de Deus nos habilita sim, a obra dele não é minha. Por isso que a salvação é pela fé, justificados pela fé. Vamos nos apossar do Cordeiro? Vamos vestir suas vestes? Esta é a questão. Cristo entrega a lei. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová, e que velado na coluna de nuvem ia diante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Patriarcas e Profetas 3:66. O dom de profecia deixa isso bem claro. 2 caminhos. Ou nós vamos aceitar a revelação de Deus, ou vamos nos perder com as revelações dos homens, que contraria a palavra de Deus. Deus escreve a lei. E Cristo, o Filho do Pai, que está com o Pai, ele entrega a lei. Ele dá ela a Moisés, a lei de seu Pai. A Trindade oblitera a personalidade, ela destrói a personalidade do Pai e do Filho. Quebra a hierarquia. Pai, Deus único, Jesus Cristo, Filho de Deus, que carrega o nome do Pai sobre si, cada uma função específica. Então, é claro, Deus escreve a lei e seu Filho a entrega. O anjo do Senhor em quem está o nome do Deus Todo-Poderoso. O dom profético 5, justiça imputada. Ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé, enquanto continuar na prática das coisas que a palavra de Deus proíbe, ou enquanto negligenciar qualquer dever conhecido. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 396. Temos aqui então a justiça imputada, que é o ato de Deus declarar o homem inocente, é o ato de Deus livrar o homem da pena do pecado. Mas isso não é possível enquanto você não confessa verdadeiramente o seu pecado, enquanto não tem lugar verdadeiro arrependimento, que implica no abandono do pecado. E hoje nós vemos aí, gente, a cristandade brincando com o pecado, abusando da graça de Deus, fazendo da justiça de Cristo uma capa para ocultar pecados que não são confessados, e quando são confessados não são abandonados. Gente, a Bíblia é clara, de Deus não se escarnece, não se zomba. Por isso que está havendo juízo investigativo, para Deus ver quem de fato converteu-se verdadeiramente ou quem está vivendo um teatro, uma profissão de fé religiosa sem significado, sem sentido. Mas se de repente este tem sido o seu caso, hoje você pode obter a certeza da salvação. Cristo é um irmão próximo, um Salvador verdadeiro. Odeie o pecado que tem felicitado a tua vida, confesse, coloque sobre o Cordeiro que levou sobre si os seus pecados e tenha certeza da salvação. Esta mensagem, meus queridos, é para romper com o império das trevas e do mal. O reino, o domínio de Satanás está destruído porque Cristo na cruz do Calvário determinou isso. Permita que Ele o faça na sua vida aqui, agora, neste dia, neste momento, e tenha certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Isto é justiça imputada. Temos agora o segundo aspecto, justiça comunicada, que é uma consequência natural da primeira. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade e integridade para com Deus é a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Desejado de todas as nações, página 413. Quando você é remido pelo sangue de Jesus, você torna um templo para a habitação do Espírito de Deus.
porque você é um templo de Deus agora. Cristo te comprou com sangue por bom preço e você agora pertence a Ele. Comparando isso, quando você vai a um supermercado e compra um determinado produto, a sua intenção é levá-lo para casa ou não? É óbvio. É claro, quando você vai a uma loja de eletrodomésticos e compra ali determinado imóvel, você volta para casa, a sua esperança, o seu desejo é receber esta mercadoria ou não? E quando o entregador chega ali, você recebe ela ou não? Da mesma forma, Cristo comprou-te. A grande questão não é se Ele vai te receber ou não. A grande questão é, você vai se entregar? Porque diferentemente do móvel, você tem vontade própria. E no fim das contas, é você quem decide o que fará ao ter sido comprado pelo Mestre Salvador. Que você faça a escolha certa. Você já foi comprado. Você pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entregue-se e permita que Ele faça de você uma nova pessoa. Amém? O dom profético 6, vitória ao alcance. Enoque e Elias são representantes corretos do que a raça pode ser por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás ficou grandemente perturbado porque estes homens nobres e santos eram imaculados no meio da corrupção que os cercava, formando caráter perfeitamente justo e sendo considerados dignos da trasladação para o céu. No deserto da tentação, página 31. A vitória está ao alcance, sim. Olha os representantes, olha as testemunhas. Enoque e Elias, que já estão na glória, foram trasladados. Por que Jesus ainda não voltou? Porque sua igreja não está pronta para trasladação. Satanás ainda tem alguma coisa que lhe pertence na nossa vida. Temos que banir, separação do pecado. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Reconciliação implica num afastamento do pecado que nos separou de Deus. O pecado nos separou do Pai. Agora vem Cristo através do seu sangue e remove esse objeto de separação e nos reconcilia. Nós houvemos nos separado plenamente através da obra de Cristo no santuário celestial, da obra de purificação. Então nós estaremos prontos para a trasladação. Enoque e Elias são representantes vivos, provas eficazes do que eu e você podemos ser e fazer. De fato, a vitória está ao alcance de todos. Basta somente crer. Qual o segredo? Satanás declarara que era impossível ao homem obedecer aos mandamentos de Deus. E é verdade que por nossa própria força não lhes podemos obedecer. Cristo, porém, veio na forma humana e por sua perfeita obediência provou que a divindade, ou melhor, provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Amém? Parábolas de Jesus, página 314. Aí está, meu querido. Podemos sim vencer. Esses mensageiros que estão dizendo para você que você vai pecar até Jesus voltar, sinto muito, são mensageiros de Satanás. Precisam acordar, precisam sair dessa mornidão, porque eles estão pregando uma mentira. Porque se amanhã fechar a porta da graça, meu querido, e você não tiver aprendido a obedecer a todos os mandamentos de Deus, você está perdido. As pragas vão te abater. Somente entes santos poderão viver à luz da presença de um Deus santo quando Cristo terminar a sua obra intercessória. Nós vamos ter que viver à luz da presença de um Deus santo sem intercessor. Como isso vai ser possível se eu estou identificado com o pecado? Tem de haver uma remoção antes que haja o fechamento da porta da graça. Esta é a mensagem, este é o tempo. Você é a pessoa e no fim você é quem decide. Vitória sobre o pecado. O segredo, união do divino com o humano. Assim como houve com Cristo, gerado do Espírito, numa carne humana venceu. Você, gerado do Espírito pelo novo nascimento, unido à sua humanidade, pode vencer também. Esta é a mensagem da salvação. Este é o verdadeiro evangelho eterno. Dom profético 7, o Espírito Santo. Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para a vantagem deles, os discípulos, que ele deveria deixá-los, ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo.
despido da personalidade, da humanidade e independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito, como onipresente. Manuscritos Releases, volume 14, páginas 23 e 24. Queridos, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Não tem nada a ver com um terceiro Deus, conforme a doutrina católica da Trindade, que está sendo abraçada por centenas de confissões religiosas protestantes. Isso é doutrina pagã. Vamos ler a nossa Bíblia, vamos examinar, vamos investigar. Cristo deixou bem claro que Ele se faria presente conosco através de seu Espírito. Até mesmo porque o Apocalipse só apresenta 2 tronos e não 3. Se este é um terceiro Deus, cadê o trono dele? Agora vem essa falácia de que o trono dele é o coração negativo. Cristo deixa bem claro que Ele, o Pai, viria e habitaria no nosso coração através do Espírito deles mesmos. Nós cremos em tudo quanto a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. Tudo aquilo. Agora, quanto a ser Ele um terceiro Deus, sinto muito. Não existe base bíblica. Os judeus nunca creram assim. E eles, quando vir tomar parte na finalização da pregação do Evangelho, não vão admitir essa ideia infundada nas Escrituras Sagradas. Deus diz que os judeus vão ter uma obra muito importante na finalização da pregação do Evangelho. E eles vão confessar o único Deus que eles sempre confessaram e vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Por esses dois, eles vão se dispor a uma tremenda obra. Agora, a ser o Espírito Santo um terceiro Deus, sinto muito. Eu não vejo esses homens e mulheres que vão arrepender-se de suas faltas e que vão unir-se a essa obra caindo nesse erro. É por isso que eu dou graças a Deus, porque muitos deles estão começando a ficar a par de todas estas coisas e vão se unir com os demais fiéis de Deus para então levar a termo a pregação do Evangelho e dar fim à obra de engano do diabo, de Satanás. O próprio Cristo. Muitas vezes falhamos porque não compreendemos que Cristo está conosco por meio de seu Espírito tão verdadeiramente como quando, nos dias de sua humilhação, ele se movia visivelmente sobre a terra. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 529. Ele vem pessoalmente pelo seu Espírito Santo no meio de sua igreja. Testemunhos para Ministros, página 15. Dispensa comentário, não é verdade? O assunto está claro. Agora, o que compete a você fazer? Compete a você, meu querido, considerar tudo isso que nós apresentamos. Buscar a Deus em humilhação, em confissão, em arrependimento, em sinceridade. Quebrantar o seu coração. Perceber que é chegado o tempo para um verdadeiro reavivamento e uma reforma. E buscar compreender de Deus o que de fato Ele quer da sua vida. O que Ele quer de você. É por isso que a bibliologia do Advento, o estudo da Bíblia, com respeito a trilogia da trasladação, que está intimamente relacionada com a volta de Jesus, foi apresentada para você nesses momentos. Sabe por quê? Porque Cristo está ansioso para voltar a este mundo. Ele quer dar fim à dor, ao sofrimento. Ele quer acabar com estas coisas que tanto têm felicitado nossa vida. Só que a sua igreja parece aquém deste sentimento de Jesus. Meus queridos, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. E quando isso acontecer, virá para buscá-la. Então vamos manifestar Jesus. Vamos viver pela verdade. Vamos permitir que Ele seja formado em nós. Pela fé. Vamos ter a fé de Jesus. Vamos viver a vida que Ele viveu. Porque quando isso acontecer, o poder do maligno estará quebrado em nossas vidas. E nós teremos alegria de ver então ter lugar uma nova era, um novo tempo, um novo mundo. Não quer você, não anseia você por este dia. Temos perdido nossos entes queridos, temos visto tanta maldade, temos visto tantas coisas. Para que fazer deste mundo um céu? A teologia da prosperidade, da cura, do entretenimento, a teologia do intelectualismo, do laodiceanismo, tudo isso é artimanha de Satanás para nos manter aquém das realidades eternas. Vamos dar um basta. Vamos atender o que o profeta Miqueias, no capítulo 2, no verso 10, nos diz. Levantemos e andemos, porque aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa terra de descanso. Vamos, meu povo, vamos nos levantar, vamos fazer diferença nesta geração, porque esta geração, eu creio,
e se depender de mim, é a geração que vai ver Jesus voltar. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja grandemente, enfim, enriquecido com esta palavra e que, enfim, tantos quanto possível, possa levantar a trombeta e anunciar que Jesus virá outra vez. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém e amém. Vivas aclamem com prazer. Aleluia, aleluia, aleluia.